Olá, boa tarde. Olá, olá. Oi, Érica, Bruna. Vocês me ouvem bem? Manda aqui o retorno pra mim se tá tudo certo. O som tá bom? Sim, obrigada, Érica. Vamos aguardar aqui só alguns minutinhos, né? Para o pessoal ir entrando, ser avisado que a gente tá aqui, né? Pelo Instagram, quem marcou lá, na contagem regressiva e a gente já inicia. Bom, que tá tudo certo. Qualquer coisa vocês vão avisando. Olá, Gustavo. Eu tinha colocado só nos stories, Érica. Leandro também, bem-vindo. Se tiverem algum problema aí, vocês avisam. Olá, Isa. Foi sorte, Érica. Deu sorte de entrar. Denise, boa tarde. Mariana. Sejam todos bem-vindos, gente. Vou aguardar só mais um pouquinho, tá? A gente já começa. Daphne também. Olá. Não, gente, acho que já deu uns minutinhos aqui, já dá pra ir começando, né? Vamos lá. E quem chegar depois também, se ficar com alguma dúvida, pode perguntar no final. Então, o tema da nossa live de hoje é o trabalho com grupos na assistência social, né? Grupos de famílias na assistência social. Então, eu trabalhei aí, foi um período de quase 6 anos, período longo aí na assistência, fazendo grupos com famílias. E queria contar um pouco para vocês hoje da minha experiência, como que foi esse trabalho com grupos, mas assim, queria compartilhar um pouquinho da minha história, porque eu acho que talvez outros psicólogos passem pelas mesmas vivências que eu passei e as mesmas expectativas que eu tinha com relação ao trabalho e depois quando eu conseguia, né, começar a trabalhar de fato e como que foi essa experiência na realidade, né, diferente daquilo que eu imaginava antes. Mas durante a minha formação na faculdade, a questão da psicologia social e de pensar esse trabalho com atuando mesmo com famílias ali em vulnerabilidade, pensando o quanto que o social poderia interferir naquilo que o sujeito ia se transformar. Foram alguns assuntos assim que quando eu estava fazendo a minha formação ficaram muito à tona, assim, sabe? Eu ficava pensando muito, eu me identifiquei muito, eu fiz muitos questionamentos pensando nesse trabalho dentro dessa área.
e pensando assim, o quanto que esse ambiente seria importante, né, para que o sujeito se desenvolvesse, como que a gente poderia trabalhar isso. E trabalhar em diferentes contextos, né, porque quando a gente fala no trabalho da assistência, por exemplo, a gente está falando de famílias que têm uma situação socioeconômica muitas vezes muito vulnerável, muito precária. Então eu vi ali as aulas de psicologia social e aquilo foi me encantando, eu tinha esse desejo e quando eu me formei, eu comecei a trabalhar na psicologia social. Eu fiquei assim cerca de uns 4 meses sem ter nenhum trabalho, eu estava trabalhando na clínica, né, mas sem um trabalho fixo. Surgiu essa oportunidade e eu me identifiquei muito com a proposta e decidi aceitar, né, fiz entrevistas e consegui entrar nesse que foi o primeiro emprego, né, de carteira assinada dentro da psicologia. E aí nesse trabalho, né, a proposta era que a gente fizesse grupos com famílias e a minha ideia era assim, né, de que maravilhoso, vou preparar os materiais, as pessoas vão participar, a gente vai poder fazer um trabalho muito bonito. Então eu tinha esse desejo muito grande, né, de estar ali com as pessoas, de poder fazer um grupo, de passar uma mensagem e não só passar, mas ter essa devolutiva, ter essa troca, porque a gente sempre cresce quando a gente está trabalhando com o outro, né? Porque nunca é só a gente que passa, mas o outro também acaba sempre passando alguma coisa que é boa, que é construtiva pra gente. Então eu tava assim, toda desejosa de ir lá, de começar a trabalhar. E o meu programa específico, ele é o PAS, né? Que é o Programa de Apoio Social. Foi nele que eu trabalhei durante esse tempo. E a proposta do programa era a seguinte, né? A gente fazia entregas de benefícios emergenciais, então a gente fazia entregas de cesta básica, kit de higiene e limpeza, vale gás, vale transporte. E a gente também fazia uma parte paralela, onde era fundamentalmente o trabalho do psicólogo, que era o trabalho de grupos com famílias em vulnerabilidade, onde a proposta era que a gente pudesse trabalhar questões a respeito da convivência familiar, do desenvolvimento familiar e temas que pudessem levar essas famílias a deixar aquela condição de vulnerabilidade. E aí essa família então pudesse não mais precisar retornar àquele programa para ter acesso àqueles benefícios. Então eram alguns pontos que norteavam o nosso trabalho, né? O que fazer para que essa família ela consiga se desenvolver num nível em que ela não precise mais retornar para cá, mas ela consiga ter ali uma autossuficiência, ela consiga ser assim protagonista da própria vida, né? Não precisar mais dos serviços. Porque os serviços, apesar da gente ter essa oportunidade, né, da assistência fazer esse tipo de atendimento, eles são restritos, são limitados. A quantidade de famílias que a gente tinha cadastrados no programa era assim imensa. A quantidade de solicitações para cesta básica, né, para os kits de higiene e limpeza, né, para todos os benefícios, era também um número bem expressivo, mas a gente não tinha assim nem perto do que a quantidade de pessoas que precisavam. Então, a ideia é que a gente possa trabalhar com essas famílias de uma forma que essas famílias consigam ter uma autonomia, porque mesmo que ela continue buscando o programa, não vai ser sempre que o programa vai atendê-la naquela necessidade, naquilo que ela precisa. Então, a gente precisava trabalhar de alguma forma para que a família se desenvolvesse, porque senão, né, se ela só usasse ali, né, consumisse o benefício e não fizesse nenhuma atitude de transformação e de mudança, ia ser muito complicado. Ela ia precisar da ajuda novamente, porque assim, benefício eu sempre falava, né? A cesta, ela vem, a gente é super importante. A pessoa que ela não tem nem o básico do alimento, não adianta você achar que ela vai se transformar e de que ela vai mudar a vida, porque ela não vai, ela tá preocupada com a necessidade mais básica que ela tem ali. Então, não adianta querer fazer um trabalho com a pessoa sem ter o mínimo de condições. Então, é importante. Mas é um bem de consumo que você consome e ele acaba. E se você não faz nada para conseguir esses bens de outra forma, você vai continuar passando necessidade. Quando você tiver essa necessidade, muitas vezes você não vai ser atendido por esse programa. Porque tem outras famílias que também estão precisando e que também já estavam aguardando aquele benefício ser entregue. E a gente tem que fazer sempre um revezamento dessas famílias, né? Não dá pra gente atender toda vez a mesma família, porque, né, outras pessoas precisam e essas não vão ter acesso. Então, era um programa, né, que era vinculado ao CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social,
E o CRAS, a princípio, né, porque eu fiquei anos lá e aí nesse tempo teve algumas mudanças, mas a princípio o CRAS, ele que fazia a seleção das famílias, encaminhava essas famílias para que elas recebessem essa cesta alimentar. Então o CRAS fazia um primeiro atendimento, uma primeira seleção, uma entrevista ali com as famílias, verificava a situação delas e depois encaminhava para o meu programa, para que esse programa então fizesse a entrega do benefício, fizesse também visitas domiciliares, eu também fazia isso junto com a assistente social. Então a gente entregava as cestas, fazia essas visitas, mais ela que fazia, né, porque é mais assistência, mas em alguns casos que ela sentia que eram mais delicados e que eram importantes a presença de um psicólogo, eram os casos que eu acabava acompanhando ela. E a gente fazia essas visitas e depois tinha outra parte que era de realizar esses grupos, então, com essa proposta, né, de fazer com que essa família consiga se desenvolver, para que ela não precise retornar ao programa, solicitar um benefício que muitas vezes não ia ser entregue em todas as vezes que ela precisasse. Então, que ela tenha autonomia, até porque, né, apesar de você estar ali ganhando um benefício, muitas vezes o relato da família é de que não é uma sensação boa, né? Eles se sentem aliviados porque existe uma necessidade que está sendo suprida, mas o que a pessoa gostaria mesmo era de ter o seu próprio dinheiro, ir no mercado, poder escolher aquilo que ela quer consumir, né? Coisas que a gente faz, né? Imagino que vocês aqui estão assistindo possam fazer isso no seu dia a dia, né? Você vai lá no mercado, às vezes você até avalia, né? Trocar uma marca, né? Os preços altos você pensa, mas você tem essa possibilidade de escolha. E muitas vezes as famílias que eu atendi, elas não tinham. Era um dinheiro muito restrito, muito contado. Então, o que elas desejavam realmente era ter uma autonomia, né? E não ficar dependendo de um programa que às vezes poderia atender e às vezes não, porque ele tinha ali um número enorme de famílias para acompanhar. Então, não dava para atender todo mundo. Precisamos fazer com que essas famílias se desenvolvam. E aí entra, né, o meu programa, e esse programa, todo o programa assim, social que qualquer psicólogo for trabalhar, ele tem um padrão normativo que estabelece como você deve trabalhar, o que o seu programa ele tem que fazer. Então tem metas que a gente precisa seguir, metas assim, de quantos grupos por mês você vai fazer, de quantos benefícios por mês você vai entregar, e a gente tem que se organizar para cumprir essas metas. Então, no projeto, eu tinha ali grupos que eram grupos quinzenais e variou durante esse período, tá? Em alguns momentos eu tive mais grupos, em outros menos, mas o que eu gostaria de falar para vocês hoje é da experiência de um grupo que ele tinha o nome de convivência familiar ou desenvolvimento familiar, que era um grupo contínuo. Então, eu fazia com as mesmas pessoas vários encontros ao longo do tempo que elas desejassem permanecer ali no programa sendo acompanhadas. E aí nesse grupo, os temas eram relacionados à convivência familiar, por exemplo, a relacionamento com os filhos, o relacionamento com o marido, relações com o trabalho, autoestima, né, cuidado com ela mesma. Todos esses aspectos eram trabalhados dentro do nosso programa. Outras coisas, né? Comunicação assertiva, como que eu faço para me comunicar de uma maneira que seja adequada, no momento certo para a pessoa certa, da forma que seja correta, que vá fazer com que eu tenha mais resultados na minha comunicação e que o outro consiga de fato me ouvir. Então todos esses pontos a gente ia revezando ao longo do tempo e fazendo esse trabalho de reflexão com essas famílias. Esses grupos, a média de famílias variava, assim, mas em geral variava ali por volta de umas 7, né, até por volta de 12 pessoas mais ou menos que iam. Alguns períodos mais pessoas frequentavam, outros períodos menos pessoas frequentavam. Mas eram quinzenais, a duração a princípio era 1 hora, mas com o passar do tempo as pessoas foram se identificando, a gente foi fazendo algumas atividades que demandavam mais tempo e as pessoas que participavam, elas queriam continuar fazendo aquela atividade até terminar. Então a gente foi prolongando até um momento em que a gente chegou ao horário de 2 horas por grupo. E isso foi uma coisa que também possibilitou que a gente aprofundasse algumas questões do que fazer um grupo de 1 hora. Parece que é muito tempo 2 horas, mas quando esse grupo começa a ficar coeso, envolvido, estruturado, começa a ficar um tempo assim, que passa rápido, quando você vê já foi. Então, se você quer fazer, por exemplo, a análise de um filme, já é um tempo curto, né? Você vai assistir o filme e logo em seguida vai ter que discutir muito rapidamente ou ainda discutir no próximo encontro.
Então eram algumas coisas assim, né? Que a gente foi junto com esse grupo, fomos modificando, né, e alterando esse tempo até para que a gente pudesse trabalhar algumas questões mais profundas. Mas eu estava falando para vocês a respeito da minha experiência, né, e das minhas expectativas quando eu me formei. E o ponto é o seguinte, né? Quando eu me formei, eu tinha assistido às aulas de psicologia social e eu tive uma professora que era excelente professora, mas eu acho que na época eu não consegui entender muito bem o que significaria de fato trabalhar com essas pessoas na assistência. Então, quando eu fui começar a fazer esse trabalho mesmo, eu tinha uma ideia de que as pessoas iam gostar de participar do grupo. E que as pessoas, assim, né? Eu teria pessoas que quisessem ir. Poxa, que legal! Você tem lá um grupo, uma psicóloga que vai te acolher, vai todo mundo trocar experiências. A gente olhando, né? Parece uma proposta tão boa, uma proposta tentadora. Por que alguém não aceitaria? E era assim, gratuito, né? Porque quando a gente está num programa desse, do governo, não existe custo para a pessoa, diferente de quando você vai fazer esse processo particular. Então, muitas vezes você vai fazer terapia, mas você pensa 1000 vezes, porque tem que ter um investimento para você fazer um processo. E eu pensava muito nesses investimentos financeiros, né, que a pessoa não teria que ter, mas não são só esses os investimentos que a pessoa vai fazer quando ela vai se dispor a participar de um grupo, estar ali presente com outro psicólogo, com outras pessoas que vão ouvir a história dela e que vão ali, ao longo do tempo, provocando algumas reflexões que podem gerar alguma mudança. Pensando nesse sentido, a gente também tem um investimento psíquico, emocional, que é muito grande para eu ir lá e me dispor a participar de um processo desse. Então, eu fui observando, né, percebendo que era muito difícil. Acho que isso era uma das maiores dificuldades que eu via tanto em mim, quanto também via nos outros profissionais em reuniões que a gente fazia ali na SEBS, né? A gente percebia que para todos era difícil, tinha uma meta de pessoas por grupo, mas tinha grupos que eu já fiz, por exemplo, de ter 2 pessoas, ou que foi uma pessoa só. E aí é que está o ponto, porque você se estrutura, né, se organiza para fazer uma atividade, mas vai 1 ou 2 pessoas, aquilo que você planejou vai dar para ser executado daquela mesma forma? Isso foi uma das coisas que eu saí também da faculdade, com uma cabeça assim meio formatadinha, sabe? Muito restrita, de que, olha, eu vou fazer um planejamento, eu vou começar, né? Tipo um roteirinho de como que vai funcionar esse grupo, o que vai acontecer primeiro, quais vão ser as atividades, quais vão ser as dinâmicas. E aí, quando eu fui trabalhar de fato, eu observei que eu tinha que ser, uma das principais dicas aqui é que você tenha flexibilidade. As coisas não vão ser muitas vezes do jeito que você planejou, do jeito que você esperava. E você tem que ter essa flexibilidade para na hora que você estiver ali, você não ter que se preocupar em necessariamente seguir o roteiro que você tinha elaborado, mas seguir aquilo que você sente que é a principal necessidade daquelas pessoas que foram naquele encontro, naquele momento. Então, ao longo do tempo, eu fui conseguindo desenvolver um pouco mais isso e tinha encontros que eu fazia um planejamento. Então, levava às vezes algum folder, né, com algumas informações que eu queria discutir, né, e essa mensagem a pessoa podia levar para ela depois, embora. Mas eu começava a conversar perguntando das pessoas como elas estavam, como elas tinham passado a semana, o que tinha acontecido. E quando elas iam me relatando aquelas experiências, nesse meio tempo, muitas vezes eu começava a perceber que o tema do grupo naquele dia não devia ser aquele tema que eu tinha elaborado antes, mas sim aquilo que as pessoas estavam passando naquele tempo. Né? O que aconteceu? E às vezes acontecia alguma situação no bairro, por exemplo, que mobilizava muita gente, aquilo estava causando angústia, as pessoas queriam ter aquele espaço para relatar. Então não era necessariamente eu pegar um roteirinho estabelecido e ir lá e executar. Exigia muito mais eu ter essa compreensão de eu sair do meu lugar e em busca do que as pessoas realmente precisavam naquele momento. Isso foi um dos pontos, né, que eu acho que eu fui ali aprendendo na prática. Apesar das aulas de psicologia social, os professores costumam dizer, eu não tenho roteiro, né? E é até angustiante, porque a gente quer ter uma coisa estruturada. Como assim? De que jeito que eu vou trabalhar? Como que eu vou fazer esse trabalho? Então, a gente fica mobilizado por essas questões, né? E você quer encontrar alguma forma. Mas, na prática, você tem que se adaptar.
você vai ter que se reorganizar internamente para acolher aquilo que as pessoas estão precisando e não necessariamente aquilo que você se programou antes para falar. Então, esse era um dos pontos, né? E quando a gente vai fazer o grupo, acho que tem essa questão, primeiro, né, de você olhar o seu padrão normativo e verificar que tipo de grupo que você está fazendo. Esse grupo, apesar de eu estar dizendo que era uma oportunidade das pessoas compartilharem ali suas vivências, não era um grupo psicoterapêutico. O objetivo não era fazer uma terapia em grupo, mas sim oferecer um apoio psicológico naquele momento e que as pessoas pudessem refletir a respeito daqueles temas que eram centrais para que o desenvolvimento delas pudesse acontecer. Porque as questões familiares eram muitas vezes aquilo que dificultava a pessoa de conseguir sair daquele seu lugar e ir em busca de alguma coisa nova. Então, né, tô só contextualizando, né, não era uma psicoterapia em grupo, mas era um grupo que tinha muitos aspectos terapêuticos, que acabava resultando aí em reflexões que levavam as pessoas a ter essa mudança de vida. Eu acho que é importante quando a gente faz esses grupos, a gente ter um momento que as pessoas elas vão chegar, você vai encontrá-las, vai pedir para que elas se apresentem no grupo, mas eu acho que é importante você ter um momento também que você converse individualmente com essas pessoas. Marca um atendimento, né? Porque você tem que, inclusive, abrir o prontuário, se o prontuário não estiver aberto. Marca um encontro, converse com essa pessoa e tente conhecer qual que é a realidade dela, o que ela precisa. Por que ela está indo nesse grupo? O que mobilizou isso nela, né? Esse desejo de estar ali? E quais são as questões da vida dela que você, num futuro, dentro desse grupo, vai precisar abordar? Porque esse é o ponto. O grupo ele tem que ser feito não com que eu, Carol, psicóloga, acho que é o mais adequado, mas sim com que eu vejo que as pessoas têm necessidade de ser trabalhado, aquilo que elas desejam ter de mudança ao longo da sua vida. Então, um dos cuidados é a gente sair da nossa posição, né, de entender que a gente não sabe tudo, e entender que às vezes o que eu acho que é uma necessidade para o outro, existe outra coisa que é mais importante naquele momento, e me dispor a fazer esse trabalho, né, de sair do meu lugar, entender como que é estar no lugar do outro e o que o outro de fato está precisando. Então, esse momento em que você faz um atendimento individual, em que, por exemplo, você vai e faz uma visita, você fala, você veio aqui, né, você gostou do grupo, como que foi para você, conhece a história da pessoa, se dispõe a fazer uma visita para essa pessoa e conhecer a realidade dela, né, familiar mesmo, porque aí quando você vai na casa, você vê algumas coisas que ela não te contou. E você, não é nem questão de investigar, não, mas às vezes a situação tá muito difícil e ela contou pra você uma situação que não tá tanto. E aí quando você vai lá e conhece essa casa, conhece essa família, muitas vezes você percebe que você pode fazer inclusive mais e direcionar talvez outros benefícios para aquela pessoa, porque ela nem conseguiu te demonstrar o quanto que ela estava precisando de muito mais coisas que você podia oferecer. Então, ter esse momento, né, de conhecer, né, de ter esse primeiro contato com o sujeito e conhecer a realidade dele, eu acho que é fundamental nesse tipo de trabalho. E aí eu acho que tem um outro cuidado quando a gente pensa em grupos, que é com relação à escolha dos temas. Entendendo, né, que você já fez esse primeiro encontro, que você conversou com essas pessoas e que você verificou quais temas seriam importantes trabalhar, você precisa então fazer essa seleção desses temas e conversar com essas pessoas, e pensar em formas de trazer essas questões à tona para que elas possam levar as pessoas a refletir. Então, escolher os temas que sejam de acordo com a realidade daquela pessoa, isso é muito importante, porque quando ela vai lá e ela te encontra, ela sente que você está falando alguma coisa para ela, com a dor dela, com aquilo que ela sofre. Então, ela consegue se identificar com aquilo e começar a ter mais atenção e ter desejo de, em outro momento, ela continuar participando. Porque esse é o ponto. Às vezes, no primeiro dia, você até consegue que as pessoas vão, né? Mas e depois? E de uma forma que isso continue e que a pessoa deseje retornar e deseje continuar o trabalho? Você precisa fazer um cuidado na hora de escolher esses temas para que a pessoa tenha esse interesse. E com relação a esses cuidados, né, eu penso que tem alguns cuidados específicos ainda com relação ao tipo de temática que você vai fazer e o aprofundamento que você vai dar naquilo. Por exemplo, é muito comum, eu via muitos casos de famílias em que a gente tinha violência doméstica.
Agora, eu chegar, por exemplo, marcar um encontro lá com o advogado para falar de violência doméstica, num começo de grupo em que eu não tenho vínculo, não tenho intimidade com as famílias, aí eu divulgo para todo mundo, gente, vai ter uma palestra, o advogado vai vir aqui, vai falar a respeito da violência doméstica, da violência contra a mulher. A gente pode olhar e pensar, caramba, que legal, né? A pessoa vai poder ter oportunidade de ter um profissional que vai orientar, que vai discutir isso. Aparentemente é muito bacana, mas será que você vai ter pessoas no seu grupo se você fizer isso dessa forma? Já pega, né? Já divulga para todo mundo, não tem vínculo com as pessoas, coloca um tema que, querendo ou não, vai mobilizar muitos aspectos nela. Porque se ela é uma pessoa que vive a violência doméstica, ela sofre por isso e ela vai ter uma resistência em entrar de uma forma tão direta para refletir a respeito disso. Porque para ela sair dessa condição que ela vive, ela precisa fazer uma transformação num nível tão grande, internamente, externamente, muitas vezes de sair daquela casa, né? De não estar mais com aquele parceiro que é violento. É tanta mobilização emocional que a pessoa vai ter que fazer para conseguir se transformar, que pode ser que ela veja esse seu tema, essa sua proposta aí de palestra, como algo que vai ser muito invasivo para ela no primeiro momento. E ela, não é que ela pense isso, né? Mas inconscientemente ela vai arranjar uma desculpa, um motivo para não ir, né? Que legal, né? Mas aí chega na hora ela não vai. Porque aquilo mobiliza nela aspectos que ela nem consegue lidar muito bem ainda e que você está querendo aprofundar de uma forma muito rápida. Outra coisa que também acontece, um outro tema, é com relação ao papel da mulher. Eu também vivenciava bastante isso. Porque a gente tem uma coisa, né, de hoje, pensar quanto a mulher pode ocupar espaços sociais de forma muito diferente. E que ela tem uma série de direitos, né, espaços que ela pode ocupar, coisas que ela pode fazer. E também com relação ao papel do pai, o que o pai pode fazer dentro de uma relação ali familiar, o que ele pode fazer junto com a criança. Ele pode também cuidar dessa criança, né, e não ser só a mãe que cuida o tempo todo sozinha, porque isso era uma coisa que também acontecia muito, né? As mães ali muitas vezes cuidavam das crianças, o marido estava desempregado, às vezes ela até tinha uma oportunidade de conseguir algum emprego, mas como que ela ia deixar aqueles filhos com o pai? Ela não se sentia confortável de fazer isso, e às vezes a situação se prolongava dentro da família naquela situação de situação financeira difícil, né? Aquilo não se resolvia, mas ela também sentia que ela não podia deixar os filhos com aquele parceiro. E quando você vai e começa a refletir a respeito disso, né? E como que é essa questão, como é o relacionamento com esse parceiro, como que vocês conversam a respeito de como educar os filhos, se ele também participa ou não, o que você acha disso? Isso também eram temas delicados, porque a gente costuma conversar muito disso, mas na prática, o quanto que a gente consegue transformar? A gente fala de relações igualitárias dentro de um casamento, por exemplo. Isso hoje é um tema muito mais discutido do que era antes. De pensar, né, que aquilo de antigamente, né, o homem ser aquele que é o provedor, que vai trazer o dinheiro, vai trabalhar fora e vai trazer essa remuneração para a família. E a mulher sendo aquela dona de casa, que vai cuidar da casa, vai cuidar dos filhos e vai cuidar do marido. Isso é uma coisa que a gente olha hoje, pode pensar, né, mas estamos em outro momento, e estamos, a gente está podendo parar, a gente está podendo refletir sobre isso, mas será que estamos num outro momento, num nível em que todas as famílias se adaptaram? Será que você aí na sua casa, você consegue ter essa relação igualitária com as pessoas que convivem com você? Muitas vezes a gente não tem vários níveis, porque são coisas que assim, são de tantas gerações que são transmitidas para as famílias que vão chegando, né, para as gerações futuras, que para fazer um processo desse de transformação e de mudança, leva-se um longo tempo. E muitas vezes não é naquela geração atual que você vai conseguir fazer essa mudança, mas é um processo. Então, quando você vai trabalhar esses temas com as famílias, você tem que tomar assim, um cuidado, uma delicadeza muito grande, para você não querer aprofundar demais em algum elemento que a pessoa não está preparada ainda para lidar. Aquilo vai chocar tanto com aquelas crenças que ela tem, que ela vai ficar muito impactada e provavelmente não volte nos outros encontros. Então, o tipo de abordagem que você vai fazer daquele assunto precisa ser muito cuidadoso. E você precisa verificar qual que é a receptividade daquelas pessoas em acolher aquele tema.
Trabalhar, por exemplo, questões de autoestima são super importantes para você auxiliar essa pessoa a ter uma base ali de um desenvolvimento psíquico, que ela consiga ter um psiquismo assim mais estruturado, que ela consiga ter mais autoconfiança, mais segurança nela mesma, para daí sim começar a pensar em algumas outras mudanças na família. Então isso vai envolver um processo que é de transformação pessoal dela também. Então, na hora de você fazer essa seleção desse tema, como você vai abordar esse tema, qual que é a profundidade que você vai abordar, em que momento abordar, você precisa tomar esses cuidados. Senão você acaba aprofundando muito numa coisa que a pessoa não está preparada ainda para lidar, o que ela faz? Ela acaba não voltando mais. E aí você perdeu a oportunidade de continuar trabalhando com aquela família. Claro que quando impactar demais, mesmo que você seja cuidadoso, a pessoa tem o direito, ela pode parar de ir. Mas talvez com a sua abordagem um pouco mais cuidadosa, isso leve a pessoa a se sentir fortalecida a ponto de conseguir fazer aquelas reflexões sem mobilizar tanta resistência ao se falar e pensar aquele tema. E aí a questão do tema é um dos pontos, mas o outro ponto é as atividades, né? O que você vai fazer com aquela pessoa, com aquela família? Que dinâmicas que você vai usar? Que estratégias que você vai usar? A ideia não é que esse grupo, pelo menos no perfil que eu trabalhava, que fosse uma palestra. Não é para ser uma palestra que você vai lá, que você ensina alguma coisa. As palestras também acontecem, mas esse grupo de convivência familiar, né, onde a proposta era abordar essas questões a respeito da família, a ideia é que essa pessoa consiga refletir a respeito dessas questões familiares e que ela consiga depois reproduzir aquelas mudanças na sua vida cotidiana também. Então, as atividades que você vai fazer, que vão instigar essa pessoa a continuar, elas são muito importantes. Algumas atividades, por exemplo, você pode levar um filme que seja de um tema atrativo e verificar, fazer uma discussão depois do que aquele filme representou para aquela pessoa, que reflexão que aquele filme causou. Outra coisa que eu costumava fazer era levar ali uma mensagem, uma frase, algum texto que eu escrevia com coisas bem pontuais, que a pessoa pudesse, a gente discutir aquelas frases e levar a pessoa a refletir. Ela ficava com aquele papel, imprimia uma cópia para cada um e a pessoa poderia levar para casa, inclusive tinha algumas que guardavam, porque depois de um tempo elas liam de novo e relembravam daquilo que a gente tinha discutido. Convidar pessoas de fora também é uma das coisas interessantes, só que você precisa ser cuidadoso, né? Como eu disse, toma cuidado com quem que você vai trazer, o tema que essa pessoa vai abordar, que se você vai avisar antes que essa pessoa vai, até para que as pessoas frequentem, prestigiem essa pessoa que está vindo fazer a palestra. E se você falar de um tema que seja também muito invasivo, talvez a pessoa fique resistente e acabe não indo. Então isso também é uma coisa que precisa tomar cuidado. Mas acho que algumas coisas que eu não pensava antes, talvez vocês aí já tenham pensado, mas eu não, era, por exemplo, a questão das dinâmicas. A gente vê as dinâmicas na faculdade, é coisa comum de psicólogo pensar em dinâmica. Porém, as dinâmicas em geral, elas envolvem um grupo. E tinham essas situações em que as pessoas não iam, era um número menor de pessoas que iam. E aí tem uma dinâmica que é para ser feita em dupla e lá tem 3 pessoas. Ou você pensou numa dinâmica, mas só veio uma pessoa naquela semana, que acontecia. De repente, tinha uma semana que as pessoas iam muito menos, a quantidade de pessoas era muito menor. Então, você tinha que adaptar aquela dinâmica. Outra coisa, que isso eu também não pensava, mas que é fundamental. Dinâmica, muitas e muitas delas envolvem a gente escrever alguma coisa, fazer uma reflexão escrita. Agora, as pessoas sabem ler e escrever? Todas elas? Um número muito grande de pessoas não sabia. E aí você propõe uma reflexão, uma atividade em que elas têm que escrever, o que isso mobiliza nelas? Elas se sentem com potencial, né, com capacidade de fazer, de progredir? Ou elas sentem, olha, realmente eu não consigo, tá vendo? Né? Nenhuma atividade aqui que essa psicóloga eu consigo fazer, porque eu não sei ler nem escrever. Então, eu levava o folder, mas eu sempre lia e sempre explicava, conversava, não era alguma coisa que a pessoa tinha que fazer sozinha, sabe? Uma reflexão que ela tinha que escrever ela mesma. E é claro que em algum momento você vai colocar uma atividade dessa, mas é importante que você esteja ali junto com a pessoa e peça, fala, olha, você quer que eu te ajude? Se ofereça. E você verifica se a pessoa ela quer a sua ajuda e aí você auxilia naquilo que é preciso para que ela consiga desenvolver a atividade. Outras vezes, né, tinha a questão de dinâmicas em que envolve um movimento corporal.
Dependendo da pessoa, se ela tem algum problema de saúde, ela tem um pouco mais de dificuldade para andar, por exemplo, ela não vai conseguir fazer essa atividade. Então, você também tem que pensar nisso antes, programar uma dinâmica pensando naquelas pessoas que vão estar lá e quais são as coisas que são possíveis essas pessoas participarem, que elas vão se sentir bem fazendo. Então, o cuidado com as dinâmicas também é outra coisa importante quando a gente vai fazer esse trabalho em grupo com as famílias. Quando tem um outro ponto que eu também acho que era relevante, que foi assim uma coisa que marcou muito, que não é diretivo, mas que super influencia a pessoa a se desenvolver, era o artesanato. Então, eu comecei a levar atividades de artesanato, porque quando eu entrei no programa, tinha uma outra psicóloga que fazia essas atividades de artesanato e ela relatou que as usuárias, que eram aquelas, né, que participavam do programa, elas gostavam muito da atividade. Gente, você vai falar assim, mas Carol, psicólogo tem que ter habilidade para fazer artesanato? Eu digo que não, eu não tinha e não é uma coisa que é obrigatória. Mas, sabe que eu fui fazendo um trabalho de tentar eu mesma lidar comigo quando eu fazia um artesanato e eu não gostava. Algumas vezes eu fazia e tinha ali um período de experimentação que eu fazia, ver se dava certo. E alguma coisa não dava certo, eu vi o que estava dando errado e eu fazia o movimento de tentar fazer de novo. Eu comecei a perceber que era importante, inclusive, eu mostrar para as pessoas, né, para as famílias que estavam participando, que às vezes as coisas não saíam mesmo do jeito que a gente imaginava. Porque a questão do artesanato, qual era? Quando a pessoa estava lá e ela fazia o artesanato, veja, não é o artesanato em si, mas ela estava numa convivência em grupo. As pessoas que estavam naquele grupo, tinha uma que tinha, por exemplo, um pouco mais de dificuldade com recorte. A outra conseguia fazer melhor. Uma se oferecia para ajudar a outra naquilo que elas tinham de dificuldade ou de maior habilidade. Então, essa troca na convivência entre elas era muito importante. E quando elas conseguiam finalizar aquele artesanato, que elas conseguiam sentir que elas tinham feito, isso auxiliava muito na autoestima delas. Porque elas viam que era uma produção delas, que elas tinham conseguido desenvolver e que tinha ficado bonita. Mas é claro que não é todas as vezes que a gente vai fazer que vai ficar do jeito que a gente imaginou. Se a gente colocar uma expectativa muito alta e acreditar que naquela primeira vez em que eu estou fazendo um artesanato, aquele artesanato vai ficar maravilhoso, eu estou exigindo muito de mim. Se eu nunca tenho prática, se eu não costumava fazer isso antes, como que eu vou conseguir fazer agora? Vai ser um processo, né? Eu vou fazer, mas ao longo do tempo é uma coisa que a gente vai treinando mais vezes e desenvolvendo a habilidade. E eu percebi que era importante, inclusive, quando elas começavam a falar que elas não conseguiam, porque esses eram, sei lá, só eu não consigo, mas não vai ficar bom, não fica feio o que eu faço. Era um reflexo da questão da autoestima que elas traziam. O quanto que elas sentiam na vida, que tinham várias coisas que elas faziam que não ficavam do jeito que elas gostavam. E aí eu, inclusive, comecei em alguns momentos a levar, gente, né? Eu esperava elas fazerem, porque eu já tinha aprendido como era a forma que deixava o trabalho mais bonito, levava para elas faziam e depois elas, né, ficavam felizes, eu falava, olha, tá vendo, né? Eu vou mostrar para vocês o primeiro artesanato que eu fiz disso. E geralmente quando eu levava é porque realmente não tinha dado certo, né? E elas ficavam, nossa, né? Eu explicava, olha, eu fui ver que isso aqui eu fiz de errado, essa tinta que eu usei eu tinha que ter usado de outra forma, mas eu tive que ir lá e tentar. Se eu não tivesse tentado, eu não conseguiria ver qual que era a questão para que eu pudesse trabalhar e fazer melhor da próxima vez. E com isso eu dizia, olha, tá vendo? Vocês acham que eu sou aquela que consegue fazer muito bem, mas é porque vocês veem só o resultado final. E na verdade eu tive todo um processo de treino e de desenvolvimento até chegar ao ponto de ter esse artesanato concluído dessa forma. E aí isso eu acho que era um ponto que mobilizava elas, porque elas começavam a ver que de fato, né, eu não ficava naquela situação, sabe, vertical, de que eu sou a psicóloga que tem o conhecimento, que faz tudo muito bem, e elas aquelas que precisam aprender comigo. A gente fazia essa troca juntos, inclusive elas diziam, né? Elas davam sugestões de artesanatos para fazer, coisas que elas achavam que seria interessante, ou outras coisas que a gente poderia usar naquele mesmo artesanato que eu tinha feito a princípio. Isso é um outro ponto dentro da psicologia social, que é essa horizontalidade das relações. É a gente procurar se colocar numa posição em que o psicólogo não é o superior, não é aquele que sabe tudo, o especialista que detém todo o conhecimento. Mas eu me disponho a estar junto com aquela pessoa e a gente poder ter essa troca, esse compartilhamento de informações, de experiências ali em conjunto.
Então, a partir desse artesanato, eu fui vendo que a gente, na prática, apesar de falar, de levar o tema, né, de falar das questões de relacionamento, de como que a gente faz para se comunicar bem, quando a gente tinha essas experiências práticas do artesanato, a gente tinha uma possibilidade de colocar aquilo em prática. E é muito diferente quando eu digo alguma coisa e quando eu faço alguma coisa. E aí eu tô fazendo ali junto com aquele grupo, isso possibilita que eu consiga desenvolver minha autoestima, eu consiga desenvolver essa questão de troca, de cuidado com o outro, que era o que elas começaram a desenvolver. Ó, eu não consigo fazer uma coisa, mas eu consigo fazer outra, né? Vou ajudar, que eu sei que aquela pessoa, por exemplo, ela tá sem óculos, ela tem dificuldade de enxergar, vou ajudar ela a recortar, porque ela não tá enxergando. Então, elas podiam ver o quanto que elas conseguiam fazer coisas e elas tinham habilidade. E isso, ao longo do tempo, levava elas a um aumento de autoestima e também a uma convivência grupal que era muito mais gostosa, né? Uma comunicação muito mais eficaz. Que, consequentemente, pensem, a experiência do grupo, a ideia é que ela consiga desenvolver coisas na pessoa, que ela consiga reproduzir no contexto familiar. E esse era o ponto. A partir daquelas reflexões, a partir do momento em que ela fazia alguma coisa prática, ela sentia que ela tinha de fato conseguido fazer, ela poderia reproduzir isso no seu meio familiar também. Que a autoestima não é uma coisa assim, sabe, só interna, que eu tenho que me amar, eu tenho que acreditar naquilo que eu consigo fazer. Faça alguma coisa bem feita e você vai ver que aí sim você vai aumentando sua autoestima. E era isso que a gente possibilitava no grupo, que ela pudesse exercer essa atividade e que ela pudesse acreditar no potencial que ela tinha. E não só eu ficar falando que ela tinha potencial, que ela podia mudar, que ela podia agregar na vida dela, fazendo transformações, enfim. Uma coisa é eu falar, outra coisa é ela poder vivenciar isso na pele. E era uma das atividades que a gente procurava fazer e que também dava muito resultado. E aí, pensando nesse trabalho social, eu disse lá no início, falei, gente, a maior dificuldade é atrair as pessoas para que elas venham para o grupo. Muitas delas não vêm, né? E assim, é aquela coisa, quando ela precisa do benefício, ela consegue, ela dá um jeito e vai. Mas para ela participar do grupo, muitas vezes ela não consegue. E você fala, mas é uma questão financeira, né? Não é. Muitas vezes não é por questão financeira, mas é pelo investimento emocional que ela sente que ela vai ter que fazer. E aí eu fui saindo assim de uma ingenuidade que eu tinha antes, de achar que as pessoas iam querer fazer, porque eu fui pensando na realidade delas e eu fui me dando conta de que muitas das vezes essas famílias eram famílias que não tinham tido uma relação com o outro que oferecesse assim uma confiança, uma consistência, que oferecesse a elas uma sensação de que eu posso confiar nesse relacionamento. Eu me sinto amada, eu me sinto segura nesse relacionamento. Então, eu fui observando que, na verdade, muitas vezes elas tinham saído de casa muito cedo, né? A maioria eram mulheres, era raríssimo, e um homem. As mulheres tinham saído de casa muito cedo, elas tinham começado um processo, né, de um casamento, logo ter filhos, muitas vezes, né, relacionamento que terminava, começava um novo, nesse meio tempo ela ficava insegura. A própria questão da insegurança material. Como você quer que ela tenha um vínculo estável, né, que ela confie no seu trabalho, se de repente ela não tem nem comida no armário, ela não sabe o que ela vai fazer amanhã para ela se alimentar? Concorda que eu exigir que essa pessoa, né, esperar que essa pessoa tenha esse vínculo, essa super confiança em você de início, é um pouco uma ilusão, né? Você está olhando de uma maneira muito fantasiosa. A pessoa vai ter receio, ela vai ter que tomar todo um cuidado, ela tem medo de se vincular com você e de repente ela criar uma expectativa e você não corresponder. E pense em serviços públicos, muitas vezes essas pessoas sofrem, né? Elas gostariam de ter um atendimento diferente e o atendimento às vezes não é tão cuidadoso. Por que ela vai olhar para você e de cara ela vai acreditar que poxa, legal, vou participar do grupo e essa psicóloga vai me acolher? Então a gente tem que sair desse nosso quadrado, dessa nossa casinha, né, que a gente enxerga as coisas de uma determinada forma. Pode ser que para minha vida fizesse muito sentido, mas para a vida delas isso era um processo. Passar por algo desse tipo, uma experiência desse grupo, seria um processo. Então, a grande questão que eu percebi para atrair essas pessoas foi focar no vínculo. Apesar de todos esses cuidados no grupo em si, para que essas pessoas de fato viessem, eu tinha que tentar me vincular com elas. E como que eu fazia isso?
diversas formas. Ligava, então tinha lá as pessoas que tinham recebido a cesta, eu ligava, eu me apresentava, né? Nem sempre era eu que entregava. Então eu ligava, eu me apresentava, eu dizia que ia ter essa reunião, convidava essas pessoas para participarem, e algumas iam, não era a maioria, eram poucas, mas essas que iam, eu fazia um cuidado de conhecer, de acolher. Essa pessoa, ela se interessou, ela participou, chegou na semana que vem, ela não foi, eu ligava para ela e perguntava se estava tudo bem, né, o que tinha acontecido. Aí vamos imaginar, a pessoa me falou, olha Carol, eu tive um problema com meu filho, eu tive que levar ele no médico. Falava, eu acolhia, né, desejava melhoras, investigava para saber como que a pessoa estava. Chegava na outra semana, quando essa pessoa ia no grupo, eu perguntava, e aí, né, como que foi? Você não veio outra vez por conta do seu filho que não estava bem, tá tudo certo agora? Assim, isso pode parecer a coisa mais básica do mundo, mas eu sou da opinião que o óbvio precisa ser dito e que muitas vezes a gente quer fazer uma coisa muito refinada, mas você não fez nem o óbvio, nem o mais simples, que é aquilo que a pessoa precisa. Então, demonstrar esse interesse, lembrar daquilo que a pessoa passou, da experiência que ela viveu, da situação de dificuldade que de repente levou ela a não ir no grupo na outra semana, isso faz com que esse vínculo se fortaleça. E a pessoa, ela sente que você se importa com ela. E aí, sentindo que você está se importando com ela, ela continua indo. Ela tem esse desejo de continuar participando. Porque ela sente que ali ela pode ter uma confiança nessa outra pessoa. Que você é uma pessoa que tem uma estabilidade, você continua ali. Passa uma semana, passa outra. Ela não veio num dia, mas no outro ela foi, você lembra dela, você conversa com ela, você se interessa por aquilo que aconteceu com ela. Então, é o básico, é o simples, mas o básico e o simples, quando são bem feitos, eles funcionam. Dão muito resultado. E não adianta você querer construir, né, uma mansão se você não tiver uma estrutura muito bem desenvolvida para que você, né, coloque essa construção depois. A gente não começa uma casa pelo telhado. A gente tem todo um outro processo, né, de começar ali nessas fundações ali da casa. Então, isso são coisas que são importantes da gente olhar quando a gente está no cuidado com o outro. Não fique querendo ser o mais elaborado possível. Você tem que sempre procurar uma melhoria contínua, mas talvez o que a pessoa precise naquele momento de fato é do seu acolhimento, é de você demonstrar que você se importa com ela e que você tem interesse por aquilo que ela está vivenciando. Então, fazer uma ligação. Se você conseguir, né, tiver esse registro, lembrar do aniversário. É uma coisa assim, parece simples, né? Boba, mas não é. Talvez ninguém comemore aniversário. Muitas famílias não têm o hábito de comemorar. E é uma data que comemora a vida daquela pessoa. Mais um ano que ela está viva. Olha que data simbólica. Não é a data em si, mas é a questão de você se importar, de você lembrar, de você demonstrar que você tem interesse pelo outro. E tudo isso vai fazendo com que a gente consiga fortalecer muito mais o vínculo com aquela pessoa a ponto dela querer voltar. Então, vejam que é um processo que em si é simples. Basta que você esteja interessado e que você esteja disposto a estar ali, a conhecer aquela história, se envolver com aquela história e demonstrar para essa pessoa o quanto que isso é importante, né? O quanto que isso o quanto que você quer que ela esteja ali, sabe? Eu acho que isso é uma outra coisa, sabe? Você demonstrar que você tem interesse, que você gosta de fazer o seu trabalho. Para você é um momento bom estar ali naquele grupo. Quando a gente aumentou o grupo de 1 hora, foi para 1h30 depois para 2, foi uma coisa que foi o grupo todo que decidiu, mas eles também perceberam que eu tinha interesse, que eu sentia que 1 hora era um tempo restrito. E eles, né, toparam e a gente conseguiu ter esse tempo maior juntos. Então isso foi uma coisa que agregou muito. Eles viam que eu queria também estar ali. Isso é uma coisa importante, não é porque você está fazendo um trabalho, né, que você recebe do governo e não diretamente daquela pessoa, que você não vai ter todo o cuidado com ela e fazer um trabalho de muita qualidade. E aí, um outro ponto, né, para a gente já ir encerrando, e eu vou abrir para as perguntas, eu sentia que até mesmo a questão do toque, você oferecer um abraço para a pessoa quando ela chega, pode ser algo que ela sinta que você goste dela, né, que você gosta, que você se interessa. Então a pessoa chegou, vamos imaginar, a gente tem um grupo 2 horas. A pessoa chegou um pouco antes, ela chegou umas 10 para as 2. Se você conseguir, não tiver tão corrido assim no seu programa, conseguir ter aquele tempo, vai lá, né, cumprimenta, pergunta como a pessoa tá, dá um abraço. Parece, outra vez, uma coisa muito simples,
mas que a questão do toque, de você estar disposto a tocar naquela pessoa, demonstrar que não tem problema, né? Que nós estamos próximos. Eu vou lá e eu abraço, não abraço outras pessoas, por que eu não poderia abraçar ela também? Então, demonstrar essa afetividade, incluindo até, né, essa questão de um abraço, eu também sentia que é algo que fazia muita diferença. E que as pessoas sentiam que aquilo, daquela forma, eu estava mais próxima delas, que de fato eu queria estar com elas. E era aí que a gente conseguia construir esse vínculo. E o ponto, volto a dizer, né, não é nem tanto o tema em si que você fala durante o grupo, mas a experiência que o grupo fornece para aquela pessoa. Então, a experiência que elas dentro do grupo, entre quem está participando, né, tem, e a experiência da pessoa que participa com o psicólogo também. Sentir querida, sentir que as pessoas se importam. Claro, ter um clima de respeito, né, que você vai moderar isso durante uma execução de um grupo, para que isso aconteça, tenha esse clima. Mas sentir que eu posso falar aquilo que eu tenho de crença, e que mesmo que o outro tenha uma crença diferente, eu vou ser respeitada, isso é uma coisa que muitas vezes a gente não tem. Você tem um lugar aí que você é ouvido, que você é respeitado, que as pessoas te escutam, que elas te acolhem, mesmo quando elas não concordam? Então, às vezes a gente não tem, ou tem em poucos momentos, em poucos lugares. Imagine a situação de famílias que estão passando por necessidades muito grandes, financeiras principalmente, mas que, claro, vão repercutir nos conflitos emocionais também. Porque aí quando você não tem nem o básico, é muito mais fácil você ficar estressado, você ficar sem paciência e você ter brigas dentro da sua casa, dentro da sua família. Então, acho que esses são alguns pontos aí, né, que eu refleti muito, né, que eu fui me transformando ao longo do tempo dentro do trabalho com famílias. Queria que vocês, né, comentassem aqui, fizessem perguntas, vou dar uns minutinhos e ver se vocês têm alguma dúvida que vocês gostariam de tirar a respeito desse tema. Mas penso assim, né, que o trabalho do psicólogo, ele é um trabalho, assim, fundamental. E que a gente tem que estar sempre fazendo esse exercício, né? De sair do nosso lugar, sair daquilo que a gente vivenciou muitas vezes na nossa casa, na nossa família, e fazer um processo de tentar me colocar no lugar do outro, mas sempre, né? Com a história de vida do outro, com a família que o outro teve, com a situação financeira que o outro teve. Porque eu me colocar, enquanto Carol na minha vida é muito fácil. Eu vou olhar e vou falar que tem coisas que eu não faria igual. Mas se eu tivesse tido a mesma vida que elas, né, as mesmas experiências, eu não seria essa Carol. Eu seria uma outra Carol diferente. Então talvez eu até fizesse as mesmas coisas. Que eu olho hoje e posso achar que não são aquelas que são as mais saudáveis, né, as que causam maior felicidade. Então acho que é um processo da gente estar sempre nesse movimento de sair do lugar em que eu estou e em busca de entender esse lugar do outro. E a partir disso fazer essas transformações, essas mudanças, né? E adaptar aquilo que eu preciso fazer, adaptar a minha prática profissional, as atividades, as dinâmicas, de acordo com o que eu sinto que realmente há necessidade das pessoas que eu estou trabalhando. Bom, gente, tô olhando aqui, não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Se tiverem ainda dá para esclarecer. Eu acho que é assim, né? O trabalho com famílias é algo que eu gosto muito, né? Que me encanta muito. E eu imagino que, assim, se a gente pode fazer um trabalho com as famílias que seja adequado, que seja efetivo, a gente leva, assim, as próximas gerações a terem uma experiência de vida diferente, sabe? E aquilo que vai ser levado para as gerações seguintes seja uma coisa muito construtiva. A Isa está fazendo um comentário aqui, perfeito. Carol, compartilhar sua experiência esclareceu minhas dúvidas que eu tinha sobre a prática. Obrigada. Obrigada a você, Isa, de estar aqui. Bom, gente, acho que é isso então, né? Desejo a vocês aí um bom dia, agradeço a presença de todos. Em breve faremos mais lives, né? Se tiverem sugestões, mandem aqui nos comentários, mandem perguntas que eu vou estar procurando trazer novos temas para vocês. Fiquem bem então e até a próxima!